Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa leitura? Me perdoem pelo atraso, mas nós estamos já no capítulo 19 e já vamos terminar. Pai, fale conosco. Muito obrigada por esse livro e pelo ensinamento. Continue falando conosco. Precisamos de uma perspectiva de Deus sobre mudanças. Esse é o capítulo 19. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Mateus 16, 3. Da tribo de Issacar, homens que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. 1 Crônicas 12, 32. Se nós queremos ser influência sobre as nações, assim como os homens de Issacar, devemos saber interpretar os sinais dos nossos tempos. Como mencionamos no capítulo 8 deste livro, até por volta do ano de 1500, de acordo com os peritos, a Terra era definitivamente plana. Exploradores e navegadores acreditavam que velejar até as margens do mundo significava morte na certa. Cair da superfície habitável significava cair no outro mundo, onde haviam os dragões e os demônios. Os mapas daquela época eram apropriadamente assustadores. Se esse dogma não tivesse sido contestado, Colombo teria ficado em casa. A teoria da Terra plana não era somente a visão científica do planeta, mas também a visão teológica da época. A Terra plana era o ponto central da visão doutrinária do céu e do inferno. A Igreja defendia que o homem era o centro do universo de Deus. O céu estava em cima e o inferno embaixo. A aplicação dessa verdade era a conclusão de que a Terra era plana. Na ausência de mais informações, todos concordavam. Os primeiros cientistas que desafiaram essa ideia foram tratados brutalmente. Alguns deles foram executados pela Igreja. Não foram vistos apenas como cientificamente errados, mas foram considerados heréticos por desafiarem a autoridade e a palavra de Deus. Nesse caso, contudo, a Igreja e a perspectiva cristã tradicional da época estavam erradas e os cientistas certos. A Terra não é plana, mas redonda. E quanto mais descobrimos sobre o universo, planetas em rotação e gravidade, em cima e embaixo, tornam-se mais expressões figurativas de linguagem que ideias concretas em nossas proporções. E o céu e o inferno, então? E a centralidade do homem quanto à criação? A palavra de Deus estava correndo o risco de se tornar desacreditada ou ser contestada pela ciência e a pesquisa? Por volta do ano de 1540, esse era o medo, mas não era o caso. A compreensão do homem quanto ao que Deus quis dizer em sua palavra foi que mudou. O homem é o centro da criação, mas não necessariamente em termos geográficos. Céu e inferno são ambos claramente verdadeiros, mas o seu local exato ainda é um mistério. O Deus que criou tudo, que vê tudo, que sabe infinitamente de tudo, não se abala quando o nosso entendimento limitado é confrontado e se equivoca. Seu maior desejo é que sempre possamos crer para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Deus não está em conflito com a verdade, com os fatos ou com qualquer realidade do mundo visível ou invisível. Bem como Ele não tem medo de mudanças. Tudo está mudando. Vivemos em uma época em que tudo está constantemente mudando. Depois dos anos 2000, foi estimado que durante sua vida uma pessoa irá mudar de profissão em média de 4 a 5 vezes. Os engenheiros de hoje reconhecem que a cada 5 anos seus conhecimentos se tornam obsoletos. Os estudantes das universidades de hoje, em um ano, já foram expostos a mais informações a que seus avós foram expostos durante a vida toda. E 90% da informação necessária para os próximos 5 anos ainda está para ser descoberta. É de assustar, não? Talvez nos assuste, mas não a Deus. Deus não está vivendo uma nova onda de descobertas desde o início. Ele sempre soube de tudo. Não temos nada a temer com as nossas descobertas e com as informações novas ou velhas, pois os fatos podem apenas revelar a Deus, o seu caráter e os seus caminhos. Porém, como seres humanos finitos que somos, as mudanças sempre nos assustam. Não tema. Imagine-se como um dos israelitas nos tempos de Moisés. Durante 400 anos, o seu povo viveu no Egito. Durante 300 anos, eles foram escravos dos faraós. Há alguns meses atrás, vocês deixaram o Egito e tudo que vocês possuíam.
Agora vocês estão no meio do deserto. Não possuem nenhuma forma de provisão de alimento e água. Não podem voltar para o Egito e não têm ideia alguma do que encontrarão pela frente nessa desconhecida terra prometida. Estão experimentando uma mudança completa de paradigma com relação a tudo que saibam, e Deus tem de continuar lembrando a vocês. Não temam, porque Ele está com vocês. Amém. Eu tenho vivido isso. Atualmente, dia após dia, vivemos em meio a esses tipos de mudanças instantâneas. No mundo diariamente sintonizado por microchips, economia global, telescópios Hubble e informação instantânea. O nosso senso de realidade pode se tornar confuso. Quando nossa realidade começa a ser esclarecida, nós nos sentimos inseguros e geralmente insegurança resulta em rigidez e desejo por controle. Quando nos fechamos e nos recusamos a entender as mudanças do nosso mundo, paramos de crescer. O fruto desse medo todo é que perdemos a amplitude da revelação de Deus sobre quem Ele é através do universo que criou. Esther conseguiu compreender que Deus tinha um plano para a sua nação durante a crise em sua vida. Ela percebeu que as palavras do seu tio Mordecai eram verdadeiras. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? As pressões e as mudanças em sua época tinham um propósito para o reino de Deus. Ela estava com medo, mas em seu medo buscou a Deus e viu as mudanças colaborarem para a sua glória no seu povo. Nesses dias de revolução global, em que o que parece ser só desastre e perdição, precisamos de um tio Mordecai para nos dizer que o que vemos em nossos tempos tem um propósito. Pois, se Deus tardar e o fim do mundo não for agora, podemos viver no século em que o reino de Deus pode vir a ter a maior influência no mundo em toda a história da raça humana. Vamos buscar a perspectiva de Deus em nossos dias. Revolução social global. Uma maneira simples de se analisar a evolução das sociedades e culturas humanas é vê-las através de 3 ciclos principais: o sistema tribal ou feudal, os grandes cidades-estados e o nosso conceito mais moderno de nações. Então vamos falar do sistema feudal. Praticamente todas as sociedades humanas foram um dia organizadas em torno de algo que se assemelha a uma tribo. Quer seus líderes fossem patriarcas, chefes ou senhores feudais, as comunidades eram definidas e organizadas ao redor da disponibilidade e da posse de terras. Na Europa, isso era chamado de sistema feudal. Os senhores feudais possuíam as terras e os camponeses trabalhavam nela. Os senhores proviam educação, saúde e os regulamentos para a comunidade. Na prática, uma fazenda ou um vilarejo definiam cidadania e sociedade. Padres itinerantes viajavam de fazenda em fazenda. Os senhores feudais recrutavam, treinavam e equipavam as tropas militares. Os antigos monarcas europeus dependiam do apoio benevolente dessas tropas pertencentes aos senhores feudais. Durante um século ou mais, quase todas as regiões do mundo eram organizadas como instituições tribais assim. Muitas nações da África e do Oriente Médio ainda são tribos, por baixo da aparência de estruturas sociais mais modernas. Essa era tribal é a era que nas escrituras vai de Abraão até os juízes de Israel, até o rei Saul. Israel era um consórcio de 12 tribos muito mal conectadas por meio da liderança de um juiz. O outro, as grandes cidades-estado. Impulsionada pelas populações mundiais, a evolução cultural seguiu seu curso e, de um jeito ou de outro, as comunidades da Terra se transformaram. O período seguinte no desenvolvimento das estruturas sociais foi caracterizado pelo surgimento das grandes cidades-estados, tais como Roma, Atenas, Alexandria, Constantinopla, Babilônia, Hamburgo e Paris. Esses centros cosmopolitas se tornaram a maneira pela qual passamos a definir nações. Um indivíduo era um cidadão de Roma. Roma construía as estradas, era a sede da educação e controlava a economia. Impostos eram pagos e arrecadados por Roma. Esse era o mundo nos dias de Paulo. Paulo era cidadão de Roma e de Jerusalém, e essa dupla cidadania lhe foi útil no seu trabalho para o reino. As populações continuaram a crescer e finalmente excederam as infraestruturas político-econômicas das cidades-estados.
que passaram a ser incapazes de suprir as necessidades de seus constituintes, os quais acabaram por se tornarem grandes demais para serem governados dessa maneira. Mais uma vez, a estrutura das nações mundiais começou a mudar. As nações modernas. Atualmente, falamos da Itália, com a sua capital em Roma, da Grécia, com uma cidade chamada Atenas. Sabemos que Hamburgo é na Alemanha, que Constantinopla é na Turquia, que Alexandria é no Egito e Paris na França. As fronteiras geopolíticas foram criadas e modificadas vez após vez, até formarem o mundo que conhecemos nos dias de hoje. Internacionalmente, se nos perguntam de onde somos, respondemos com o nome da nossa nação. Mesmo que o nosso país ainda tenha tribos, nós nos identificamos primeiro pelo nome da nossa nação. Carregamos nossos passaportes e discutimos economia nacional e sistemas educacionais. Cantamos hinos nacionais e agitamos nossas bandeiras. Temos constituições e governos nacionais e costumamos definir nossa cultura pelos valores e sabores nacionais. Essa é a forma que pensamos hoje. Achamos que é assim que se define uma nação. Nós nos esquecemos de que esse não é o conceito usado por Deus quando disse a Abraão que faria dele uma nação. Nem era o conceito que Jesus usou quando nos mandou ir às nações. E as Escrituras ainda nos dizem para discipularmos todas as nações. Eu vou parar por aqui e até o próximo.